Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo, estamos na 21ª edição do nosso programa e nesta segunda-feira, dia 22 de agosto de 2016, estou aqui nas presenças do editor de esportes Ângelo Verotti. Tudo bem, Angelão? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Maravilha, e estou aqui também na presença do repórter Anderson Fattori. Tudo bom, Fattori? Tudo certo. Maravilha, então vamos aos destaques do programa de hoje. Rio 2016 chega ao fim com um desempenho recorde do Brasil. Seleção ganha ouro inédito olímpico e Tite faz primeira convocação com novidades. Palmeiras leva empate da Ponte, mas segue líder do Brasileirão. São Caetano bate São José e segue invicto na ponta da Copa Paulista. Circuito espanta o frio na passagem por Diadema. Bom, estão aí os destaques do programa de hoje e vamos começar falando a respeito de Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A competição terminou neste domingo, né? Uma competição com muitos recordes, com muita história, com muita festa, bem ao estilo carioca, e falar a respeito do desempenho recorde do Brasil, né, Fattori? O Brasil que conquistou aí 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata, 6 de bronze. Vamos lembrar quem foram os medalhistas do Brasil? O Brasil que foi ouro no futebol masculino, no vôlei masculino, com a Carrena e a Martina na vela, Alisson e Bruno no vôlei de praia, Robson Conceição no boxe, Rafaela Silva no judô e o Thiago Braz no salto com vara. As pratas vieram com o Felipe Vu no tiro esportivo, o Erlon e o Isaquias na canoagem, o Isaquias que também conquistou uma prata sozinho, também nessa mesma modalidade, o Zanetti na ginástica artística, né? O Diego Hipólito também na ginástica artística, e a Águeda e Bárbara no vôlei de praia. E os bronzes foram o Isaquias Queiroz, né, o nosso maior medalhista da história em uma única Olimpíada, né, na canoagem, Poliana Okimoto na maratona aquática, Arthur Nori na ginástica artística, Rafael Silva e Mayra Guiar no judô e Maicon Siqueira no taekwondo. Fattori, falando um pouquinho dessa atuação recorde da delegação brasileira, foi bom, mas poderia ter sido melhor. Na verdade a gente tem duas formas de analisar, né? Com otimismo, dá pra gente dizer que foi a melhor participação da história do Brasil em Jogos Olímpicos, né? Superou ficou em 13º no quadro de medalhas, superou o 16º lugar de Atenas, superou também Atenas em número de ouros. O Brasil ganhou 7, havia ganhado 5, que era o recorde em Atenas também. Superou também o desempenho de número de medalhas de Londres, né? Ganhou 2 medalhas a mais do que havia ganhado em Londres. Então, assim, olhando por esses números, por essa ótica, é uma ótica otimista. O Brasil houve uma evolução, claro, né? Agora tem um contraponto, né? Tem a outra parte, onde o COB previa que o Brasil ficasse entre os 10 primeiros do ranking. Faltaram 2 medalhas de ouro para garantir essa posição, ou 1 de ouro e 5 de pratas, né? Enfim, pela método de classificação olímpico, né, que o ouro é critério de desempate, prata na verdade, né, critério de desempate. Então, assim, faltou pelo menos 2 medalhas de ouro e podia ter saído. A gente pode enumerar aí pelo menos uns 10 esportes onde o Brasil entrou com um extremo favoritismo e acabou não ficando nem com a medalha. No caso, acho que o caso mais emblemático é o vôlei feminino, que ninguém esperava antes da Olimpíada que o Brasil não ficasse com medalha. Poderia, óbvio, não uma Olimpíada, todo mundo tá lá, é a nata do esporte. Então, assim, se não ganhar um ouro, ganhar prata, como foi com o Zanetti, por exemplo, ele é favorito ao ouro, mas ganhou a prata, é normal, né? Agora, se ir cotado ao ouro e não ficar nem no pódio, aí é um resultado realmente considerado desastroso, né? Eu acho que o vôlei feminino talvez se encaixe nessa condição. Tem outras modalidades que a medalha era praticamente garantida. No judô, né? Nós tínhamos 2 campeãs mundiais, a Erika Miranda e a Sarah Menezes? Não, a Mayra Guiar. Elas eram campeãs mundiais e acabaram ficando fora do pódio. O handebol feminino era outra modalidade que tinha pódio praticamente garantido pelas contas do COB. Em contrapartida, tivemos 2 medalhas totalmente inesperadas. O Thiago Braz no salto com vara. O COB tinha com essa possibilidade muito remota, brigando pelo bronze e prata, ele conseguiu o ouro. E o nosso taekwondista aqui de São Caetano, né, o Maicon Siqueira, que conseguiu também um bronze. Esse daí no COB nem imaginava, não estava nem nas listas mais pessimistas do COB que o Brasil conseguiria esse bronze com o taekwondo. Então, assim, olhando de uma forma geral, o Brasil fez uma competição modesta, poderia ter ido melhor, mas de qualquer forma fez a melhor Olimpíada da história, o que já é de se imaginar, projetar pelo menos que a evolução continue para os Jogos de Tóquio em 2020, lembrando que nesse primeiro ciclo olímpico entre Londres e Rio de Janeiro, o Brasil investiu 4 bilhões em atletas, em infraestrutura, em salários, enfim, é um dinheiro aplicado justamente que é para o Brasil evoluir. Agora vamos ver nesse próximo ciclo olímpico se o governo federal, os governos estaduais, municipais vão conseguir
manter esse investimento para que o Brasil continue crescendo no quadro de medalhas. Né? Sem dúvida, Angelão, até pelo investimento que o Fattori acabou de citar. Inclusive, parte desse investimento veio para aqui, para o ABC, com a Arena Caixa, com os centros de ginástica e de handebol. Ficou devendo um pouco o Brasil, esperava-se mais, até porque também a gente teve delegação recorde, né, com 465 atletas. Enfim, dava para ser melhor. Eu acho que dava. Foi o que eu falei aqui na semana passada. Eu acho que o Brasil foi quase com o dobro de atletas do que em Londres 2012 e conseguiu 2 medalhas a mais. É claro também a gente cobrar o brasileiro, dos atletas principalmente, que sabe que passam muito sufoco para conseguir se preparar. Falta aquele apoio ainda. Tem alguns que tem muito, outros quase não tem nada, né? É difícil aquela desigualdade que dá uma complicada. Mas o Brasil, eu acho que poderia um pouquinho mais, aquela meta de 27 medalhas que estavam prevendo, eu acho que poderia chegar pelo menos até umas 25 ali, dava para ter, se o Brasil tivesse feito a sua parte, teria conseguido. Foi o que o Fattori falou, alguns esportes surpreenderam, como o vôlei feminino, o handebol, que não conseguiram medalha, outros que não eram esperados conseguiram, é claro, mas acho que o Brasil ficou devendo um pouquinho sim. Mas eu volto a falar, falta um pouco mais de incentivo, o brasileiro, ele é tão esforçado. Eu acho que se o governo municipal, federal, se o governo se apoiasse mais, os brasileiros conseguiriam muito mais medalhas, os brasileiros teriam uma potência esportiva, coisa que infelizmente não é. É no futebol, é no vôlei, dos esportes conjuntos, né? Assim, mas os esportes individuais o Brasil fica devendo muito ainda. E ficou faltando também, eu acho, da Fabiana Moura de novo, né? Que foi no salto com vara, de novo ela não conseguiu nem qualificação para a final. É triste ver uma atleta do nível dela, que consegue Diamond League aqui, etapas ali, que ela ganha, vai ganhando, e quando chega na hora H numa Olimpíada que a gente espera um bom desempenho dela, acabamos vendo de novo ela fracassar, né? É triste, mas não dá para cobrar muito a atleta também, não sabe quais são os problemas dela, né? Tiveram problema com a vara, problema com o vento, aí dessa vez ela estava contundida porque ela se machucou antes dos saltos principais, então é uma pena também, de se aposentou, né, na carreira olímpica, e acabamos não vendo esse sucesso dela também numa Olimpíada. Mas eu acho que o Brasil fez bem a competição. Ontem o encerramento foi muito bonito também, a exemplo do que aconteceu na abertura. E os jogos já deixam saudade, né? Eu estava falando aqui até com vocês, acostumando a ver nessas últimas 3 semanas ali os jogos acontecendo, esporte, muito esporte, vários canais para você assistir, né? E agora estamos sem nada de novo, né? Vamos ficar com o brasileiro, porque os esportes amadores mesmo estão desaparecidos, né? E vale lembrar que, óbvio, todo mundo vai falar a partir de agora de legado que os jogos deixam, né? Não só em estrutura, mas eu acho que uma reflexão que a gente tem que fazer que é muito interessante é saber quantas crianças hoje, a partir de hoje, que certamente estão procurando escolinhas de modalidades que conheceram por meio da Olimpíada, se interessaram e hoje, a partir de hoje, tem certeza que o Brasil inteiro aí as modalidades menos conhecidas, badminton, esgrima, que a molecada porventura tenha visto e vai procurar. Eu acho que esse é o maior legado que vai ficar dos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu praticamente em todas as sedes, onde as pessoas começam a se interessar mais pelo esporte, e aí acontece que tem essa cultura esportiva, e aí vai numa avalanche, né? Quando as pessoas estão interessadas em esportes, elas exigem dos municípios, dos governos, governo estadual, federal, e aí se torna um Brasil, um país com uma potência olímpica como é. A gente sabe como é os Estados Unidos, por exemplo, enfim, tem outros investimentos, mas enfim, onde as pessoas estão envolvidas com esportes, então não só futebol, como a gente está acostumado a ver futebol, vôlei, outros esportes aparecendo aí e as pessoas, as crianças buscando. Então quem sabe aí daqui a uns 4 Olimpíadas, 3, 4 Olimpíadas aí certamente surjam novos ídolos que assistiram essa Olimpíada do sofá, né? Absolutamente, ainda mais este sendo um ano eleitoral, que os futuros prefeitos aí deem atenção realmente ao esporte, que esse legado realmente seja levado a sério e que esportes que não têm tanta visibilidade ou que não têm tanto carinho da parte política consigam realmente despertar um interesse tanto de investimento quanto realmente de prática por parte de crianças e adolescentes e tudo mais. Quer falar alguma coisa? Eu acho legal também destacar o que se falou tanto da organização no Brasil, como é que seria, né? Se o Brasil ia conseguir, se não ia conseguir. Tínhamos uma competição maravilhosa, claro, tem os problemas pontuais, que foram enumerados com problema de falta de alimentação no primeiro dia, dificuldade para entrar nas praças esportivas também, porque era muita gente, mas o Brasil foi corrigindo, foi fazendo direitinho. Tinha uma coisa na natação, né, dos americanos que inventaram uma história de roubo que não aconteceu. Claro, foi o que eu falei, tiveram seus problemas pontuais ali, mas nada que
fosse de maior destaque. E o legal, eu estava conversando com o Lencido que estava no Rio de Janeiro, e ele falou que ele viu os ingleses comentando ontem ele estava trabalhando. Ele viu os ingleses comentando ontem, os atletas ingleses comentando na cerimônia de despedida, que iam pedir para o COI para acabar com essa história de rodízio, porque no Brasil queria que fosse sempre no Rio de Janeiro, porque acharam maravilhoso. Então isso aí mostra que o Brasil sabe fazer, organizou uma Copa do Mundo, organizou uma Olimpíada na sequência, os 2 maiores eventos esportivos que existem, é claro, e mostrou que sabe fazer. Eu acho que tomara que não demore muito para voltar para o Brasil, não. O Brasil merece isso. É verdade. Só para nós tivemos a oportunidade de participar pelo menos de uma parte da Olimpíada e tudo funcionou maravilhosamente bem. Alguns momentos parece que nem está no Brasil, as coisas funcionando sincronizadas, enfim, realmente tirando alguns probleminhas que tem, que é normal pelo tanto de gente. O Brasil recebeu aí quase 500 mil de turistas, né? Mais ainda a população interna, né? Os brasileiros, enfim, tudo funcionou direitinho, né, Derek? É verdade, a gente vai ter na edição do Jornal Impresso desta terça-feira, o Fattori vai trazer um confidencial falando justamente daqueles temores que não se confirmaram, né, Fattori? Todo mundo tinha medo de zika, da Baía de Guanabara, de cair na água e derreter, enfim. É claro, tem problemas, a gente não pode ignorar que a Baía está suja, mas também mostra que foi um pessimismo exagerado da empresa internacional, até da imprensa nacional, a gente se inclui nisso, a gente deu linhas e mais linhas dizendo que o Zika vírus é uma ameaça, que a Baía de Guanabara estava inavegável, enfim. E a Olimpíada passou, todo mundo elogiou, os atletas ontem deu para ver, principalmente os europeus, os estrangeiros de uma forma geral, mas principalmente os europeus, encantados com o Brasil. A festa não acabou, primeiro a cerimônia de Olimpíada que não tem fim, a transmissão cortou e eles continuaram sambando lá, enfim. Realmente o Brasil deu um exemplo que sabe fazer, superou todas essas adversidades que vinham comentando antes da Olimpíada e fez uns jogos maravilhosos. A própria questão de segurança, né? A gente teve, como o Ângelo disse, o caso da invenção do assalto ao Ryan Lochte e aos outros 3 nadadores norte-americanos, mas a gente não viu nenhum problema de bomba, de Estado Islâmico, nem nada disso. Acredito que a polícia, Forças Armadas, Exército e também as forças de segurança de outros países agiram muito bem nessa questão e os jogos realmente foram um sucesso em todos os aspectos. E quem conquistou um ouro inédito, né, foi a seleção brasileira masculina de futebol, um jogo tenso contra a Alemanha, um jogo decisivo contra a Alemanha, dessa vez a final dos Jogos Olímpicos, e 1-1 no tempo normal, levou a prorrogação, depois aos pênaltis, e ficou para o Neymar a responsabilidade de colocar o Brasil com a medalha de ouro no peito, né, Fattori? Verdade, a seleção, acho que desde quando começou a Olimpíada, a grande intenção, a grande medalha era futebol, né? E o Brasil conseguiu uma medalha que estava há 120 anos buscando e mostrou que é uma geração de jogadores voluntariosos. Eu acho que começou mal, enfim, 2 primeiros jogos ali a bola não entrava, a confiança baixou, jogadores baixaram a guarda, principalmente depois do segundo jogo. Eu vi jogadores desesperados, porque as coisas não aconteciam como eles imaginavam. Só que depois, contra a Dinamarca, mudou, deu para ver que a postura foi outra, os jogadores correram muito mais, as críticas eu acho que serviram nesse momento serviram da forma positiva, né? Foram críticas que ajudou a seleção brasileira e jogadores importantes passaram a render mais, principalmente o Neymar, que carregou. Acho que o Neymar e o Luan, a entrada do Luan para mim foi fundamental para essa seleção. E os dois juntos conseguiram aí fazer com que a seleção tivesse um padrão de jogo bem definido, que a gente sempre cobrou da seleção do Dunga, né? A gente sabia quem era o jogador da seleção olímpica, como jogava, e culminou com essa final, foi maravilhosa, né? Uma final digna de final olímpica. Eu acho que o brasileiro, até escrevi isso no texto, né? Passional como sempre, pelo menos por um dia, voltou a uma seleção brasileira como era antigamente, né? Acho que dificilmente alguém que gosta de futebol não tenha visto, não tenha se emocionado, pelo menos aquele momento ali esqueceu algumas coisas que passaram nos últimos anos aí, que deixaram o amante do futebol chateado, mas por um momento ali eu tenho certeza que aquela veia de futebol que a gente sempre gostou voltou a florar. E quis o destino, Ângelo, que ficasse justamente nos pés do Neymar, depois da defesa do goleiro Weverton, né, na quinta cobrança da Alemanha, ficasse nos pés do Neymar a definição desse ouro. Parece que foi um roteiro programado, né? Aquele roteiro que foi muito bem pensado.
não imaginava que poderia acontecer isso, mas no desenrolar das cobranças você viu que o negócio foi ficando... Eles acertavam, a gente acertava, e eu quase nem vi, eu tava falando, quase nem vi o pênalti que o alemão perdeu, porque tanto nervoso que eu tava. Mas o Neymar mostrou que é um grande jogador, mas não joga sozinho, tem um talento, isso aí não dá para se questionar. Falta um pouco de maturidade também, isso aí, mas também é questão de... O tempo vai mostrar para ele como é que é, né? E ele conseguiu ajudar o Brasil a trazer esse título pra gente, né? E o que me surpreende mais também, eu vou ser honesto, é o Rogério Micali, né? Tantos treinadores de renome que passaram pela seleção olímpica e não conseguiram trazer, aí teoricamente você pega um desconhecido, um cara que tem experiência nas divisões intermediárias do futebol brasileiro, e o cara vai e traz o título que a gente tanto queria, né? Então o futebol tem essas coisas que chamam a atenção, que eu acho que vale destacar, mais que o Neymar até, eu acho. Acho que, colocar o Micali ali e falar, quem é esse cara, né, meu? Como é que vai ser o futuro dele agora? Uma baita fogueira, né? O nome dele, mas o nome dele tá escrito pelo resto dos tempos, né? Sim. O único cara que conseguiu trazer o título, treinador que trouxe o título pro Brasil foi ele. Um cara que, teoricamente, é desconhecido. Se fosse montar pelas ruas aí, 90%, se você falasse quem é o Rogério Micali, ninguém ia saber quem é esse cara, né? Então acho que ele merece os parabéns, principalmente, assim como toda a seleção. Neymar também, como eu falei, é um craque. Mas o Rogério Micali merece um destaque especial, eu acho. Pelo trabalho que fez, foi simples, mostrou como ele gosta de fazer as coisas, o roteiro deu certinho. Então acho que... Agora eu quero ver como é que vai ficar, porque nós conquistamos tudo, né? Vai ficar chato, eu acho, agora, né? Porque quando você não tem mais objetivo assim, tá bom, vamos buscar sexto título da Copa do Mundo, mas assim, faltava a Olimpíada e a gente conseguiu. Então não sei como é que vai ficar agora, não, viu? Acho que vai ficar mais chato ainda o futebol, não sei. O desafio acho que vai ser fazer o Brasil voltar a jogar como antes, né? Falando do Micali, é uma atitude que a gente tem que elogiar também do Tite, de ter percebido que o Micali naquele momento era mais preparado para dirigir a seleção brasileira olímpica e ter permitido, né? Porque todo mundo esperava que o Tite assumisse as duas seleções e no ato de nobreza, de pura inteligência, né? Ele falou, deixa ele que está mais preparado, conhece melhor o grupo do que eu assumir agora, faltando aí um mês para a Olimpíada, né? Com certeza. E o Tite, que foi citado pelo Fattori, realizou nesta segunda-feira a primeira convocação da seleção principal, né? Agora a gente muda o foco para eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia. E você confere aí na tela a primeira convocação do Tite, que tem aí os goleiros Alisson, Marcelo Groi e Weverton, os zagueiros Gil, Marquinhos, Miranda e Rodrigo Caio, os laterais Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo, os meias Casemiro, Giuliano, Lucas Lima, Paulinho, Felipe Coutinho, Rafael Carioca, Renato Augusto e William, e os atacantes Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Nessa lista a gente vê aí 6 jogadores que acabaram de ganhar o ouro com a seleção brasileira olímpica e algumas novidades, né? A gente vê o Fagner, a volta do Paulinho, o Tyson, uma lista surpreendente, Ângelo? Olha, é uma lista que eu acho que é o que dá para se fazer no momento, eu acho, para ser real. O Brasil está numa posição muito incômoda nas eliminatórias, está na sexta colocação. Tem um adversário complicado agora, que vai ser o Equador, fora ainda, o Equador que é o segundo colocado, né? Está empatado com o Uruguai na liderança, mas nos critérios de desempate está em segundo. E depois vai receber a Colômbia em Manaus. Então acho que a lista acho que foi o que o Tite conseguiu pegar de melhor no momento. O Tite é um cara que sabe trabalhar elenco, isso ele mostrou no Corinthians. Da primeira vez nem tanto, mas mais da segunda vez ele conseguiu mostrar isso, que ele sabe trabalhar elenco. A questão é tempo para preparar, né? É isso que a gente vai ter que ver. A seleção, ela vai, apesar do título ser olímpico, dos 6 jogadores que estão indo para a seleção, esses caras vão levar motivação para a seleção principal, isso é fato. Entendeu? Mas tem que ver como que o Tite vai conseguir trabalhar esses jogadores, esses 6 campeões olímpicos com o restante, para conseguir fazer esse time jogar bem, né? Que é o que a gente espera. E vamos ser honestos, se o Brasil ganhar é o mais importante. Mostrar futebol bonito vai ser outra coisa, já é segundo plano, já é segundo... Entendeu? O principal é fazer o Brasil ganhar. O Brasil tem que conseguir a vaga na Olimpíada. Apesar que tem muitos que falam que, não, seria bom alguma vez pelo menos o Brasil ficar fora de uma Olimpíada para dar uma remodelada no futebol brasileiro, para recomeçar tudo de novo. Mas eu não sei, não. Acho que... Uma Copa, né, você disse? Desculpa, ficar fora de uma Copa. Ficar fora de uma Copa. Seria bom para o futebol brasileiro, para ele aprender, para os nossos dirigentes aprenderem. Eu acho que não é por aí. Acho que o futebol brasileiro é a paixão. Não adianta, o futebol é a paixão do brasileiro. E o Brasil tem que jogar, tem que conseguir ganhar, eu acho. Jogar bem, mostrar um futebol bonito vai ser...
é o segundo plano já, entendeu? Só antes de chamar o comentário do Fator, de fazer uma correção, na verdade são 7 jogadores campeões olímpicos, né? O Weverton, o Marquinhos, o Rodrigo Caio, o Renato Augusto, o Gabigol, o Gabriel Jesus e o Neymar. Fatori, essa convocação do Tite te agradou? Acho que a convocação da seleção brasileira, como alguém já disse uma vez, é tão importante que devia ser feito plebiscito, né? E não tem jeito, você olha os nomes, um ou outro, você fala, pô, eu optaria por esse, enfim, não vai haver unanimidade nunca, e isso é bom até que seja assim, né? Eu acho que o Vanderlei dos Santos, eu acho que merece uma chance de ser testado, está fazendo um campeonato brasileiro espetacular, acho que para mim é o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Claro que o Weverton iria ser chamado, porque por uma consequência, ele acabou de ser campeão olímpico, foi importante, enfim. Mas espero que o Vanderlei seja testado. E me surpreendeu, o que mais me surpreendeu foi a ausência do Luan nessa lista. Que para mim o Luan foi fundamental na Olimpíada, um garoto novo, faz mais de uma função. Ele joga tanto de atacante quanto de meia. Até de segundo volante, se forçar um pouquinho, ele joga vindo de trás. Para mim é um jogador imprescindível em qualquer time, ainda mais na seleção brasileira. Ele vem fazendo a diferença no Grêmio há muito tempo já, pelo menos uns 2 anos. E me chamou a atenção, muita atenção, os 4 atacantes que ele levou, que não tem nenhum homem de referência, né? São 4 atacantes rápidos. Talvez o que tenha mais ali é o Gabriel Jesus, mas mesmo assim não é aquele 9 que a gente está acostumado a ter e não tem no elenco, né? Então, por não tem um Ricardo Oliveira, um Fred, jogadores que são ali para fazer o pivô. O Gabriel Jesus tem uma característica de atacante de área, mas ele não é, ele se mexe muito, ele cai mais pelas pontas, enfim. Me chamou bastante atenção ver qualquer equipe que o Tite vai montar. Provavelmente ele quer uma equipe mais ágil, com mais posse de bola, mas que rode o jogo e não ter esse homem de referência no ataque. Vamos ver como vai ficar. Me surpreendeu não ter nessa lista um jogador de área, um 9, né? Uhum. Os jogos contra Equador e Colômbia, o jogo contra Equador é no dia 1º de setembro, o Equador, como o Ângelo disse, é o vice-líder da eliminatória, e o jogo contra a Colômbia é no dia 6, o Colômbia que está na 5ª colocação, ambos na frente do Brasil, o Brasil está em 6º lugar na eliminatória. Bom, a gente vai para um breve intervalo, depois a gente volta para falar a respeito de Campeonato Brasileiro, Copa Paulista, 2ª Divisão e Circuito Popular de Corrida de Rua. A gente volta já. Bom, estamos de volta com o Diário Esportivo e vamos falar agora sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que foi realizada neste fim de semana, vai ser completada nesta segunda-feira com o jogo Corinthians e Vitória na Arena Corinthians, mas o Palmeiras segue líder da competição, entretanto tropeçou na Ponte Preta, né? Ponte Preta que é a asa negra do Palmeiras dentro da arena, né? E o William Potker mais ainda, o William Potker que fez o segundo gol da Macaca. E Fatori, Palmeiras tropeçou, mas o Santos ajudou. O Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de deslanchar, né? De abrir ainda mais vantagem na liderança do campeonato. E são oportunidades iguais a essa que não dá para desperdiçar num campeonato de pontos corridos, né? Acho que é importante pontuar em casa, e ainda mais contra o adversário. A Ponte Preta é muito forte no Moisés Zuccarelli, mas fora de casa ela não tem tido bons resultados, né? E o Palmeiras teve 2 vezes à frente, não jogou mal, só que a zaga comprometeu. Acho que o segundo gol, o William Potker saiu a quase 1,5 m, 2 metros do zagueiro Thiago, e aí... Não, na verdade foi o Egídio. O do Egídio, desculpa, a gente estava na dúvida na hora do Egídio, exatamente. Tinha acabado de entrar, tinha entrado no segundo tempo, né? Então estava com fôlego renovado e perdendo a corrida de uma forma vergonhosa. Enfim, não dá para sofrer vacilos dessa forma. Individualmente o Palmeiras tem tido alguns problemas. E o Santos também ajudou, né? Apesar de um jogo ser fora de casa contra o Coritiba, também estava vencendo por 1-0 e permitiu a reação e a virada do Coritiba. Apesar de que o Coritiba vem tendo uma reação no campeonato, tem feito boas partidas nas últimas rodadas, só que um time que almeja título, né, como acho que é o caso do Santos e é o caso do Palmeiras, são nesses jogos que lá na frente vai ficar aquele um pontinho, vai precisar de são nesses jogos aí que esses pontos acabam escapando. Resultado pior para o Palmeiras, que estava em casa, apesar de ter empatado, do que para o Santos, que pegou um adversário em evolução e perdeu fora de casa.
mas no fim, foram 2 maus resultados para os dois que se planejam se manter no G4. Né? E quem também não passou de um empate lá no Sul foi o São Paulo, né, Angelão? Ficou no 1-1 com o Internacional. Podia ter sido pior, né? O Inter perdeu um pênalti ali no final com o Valdívia, que bateu muito mal, bateu para fora, mas segue naquela zona morta ali da tabela, aquela zona intermediária. Isso está mostrando que o Ricardo Gomes vai ter trabalho naquele São Paulo ali, porque quer não falta qualidade naquele elenco do São Paulo. O Rodrigo Caio faz falta ali na defesa, ali no sistema defensivo do São Paulo. Então mostra que o Ricardo Gomes vai ter muito trabalho pela frente. O Valdívia bateu um pênalti que... Elano, se você vai lembrar da Copa América, teve um que o Elano chutou lá fora, ele bateu muito mal o pênalti, o Valdívia. E a zaga do São Paulo estava desesperada já, porque tinha tomado um gol fazia pouco tempo, já tomou uma virada e acabou dando sorte. O São Paulo tem até que comemorar esse resultado, esse empate lá no Sul, viu? Mas o Ricardo Gomes vai ter um bom trabalho pela frente ainda. É isso aí, a rodada termina com o Palmeiras na liderança, Atlético Mineiro, que venceu o Atlético Paranaense por 1-0, assumiu a segunda posição, depois vem Flamengo e Santos, essa é a ordem, o Corinthians está na sexta posição, pelo menos até o jogo desta segunda-feira à noite, quando enfrenta o Vitória em casa. Falando agora também de Copa Paulista, a gente teve o São Caetano em campo na competição. O Azulão recebeu o São José dos Campos Futebol Clube no Anacleto Campanella neste domingo, venceu por 3-0. Teve a vida facilitada ali no começo, né? A expulsão do zagueiro adversário na primeira etapa ainda. O São José se fechou, mas o São Caetano buscou o 3-0 que o mantém líder e invicto, Fattori. O São Caetano está fazendo o que se esperava dele, né? É o melhor time no papel da competição e está sobressaindo contra adversários teoricamente mais fracos. É exatamente isso que a gente esperava do São Caetano, né? Que fizesse a diferença, principalmente nesse início de competição, ganhasse corpo, o Martins puder tirar as dúvidas que ele precisa tirar para as fases finais, que aí é onde a tensão, a pressão possa prejudicar de alguma forma, possa dificultar, digamos assim, a vida de São Caetano lá na frente. Tem recebido adversários de qualidade duvidosa, né? Alguns times que estão na Copa Paulista para ter calendário, enfim, mas que não entraram na competição para ser campeão, como é o caso de São Caetano, e tem feito a diferença. Acho que isso é importante. São José, né? Desculpa. Entrou na competição para ser campeão, assim como o São Caetano. Exatamente, que o São Caetano entrou para ser campeão, não manteve o time da A2, que liderou a A2, enfim. Então, acho que é importante justamente isso. Você fazer a diferença nesse momento, se classificar, ter tranquilidade para o Martins fazer os testes que ele precisa para entrar na reta final com o time pronto. Né? E sobre o Luiz Carlos Martins, vamos às considerações dele sobre o jogo, na entrevista que ele deu para o Rodrigo Moselli após a partida. Em primeiro lugar, nós vencemos, o pensamento nosso era vencer. Esse é o primeiro lugar. Nós tínhamos preocupação com o adversário em vencer o jogo e nós tínhamos preocupações com contusões, mesmo por causa do campo. O time de São José é um time experiente, mesclado de todos os jogadores que disputaram a Série A2 do ano passado. E nós sabíamos que nós íamos encontrar dificuldade, que eles iam se fechar bem e explorar os contra-ataques. Foi bem, naquilo que nós queríamos era vencer. No segundo tempo, acho que o time jogou bem, mandou no jogo inteiro. E o futebol você não pode brincar, como eu falei para eles no intervalo. O futebol é coisa séria, o adversário, você pensa que o adversário está lá atrás, mas num contra-ataque ele pode fazer um gol. Então nós temos que trabalhar e tentar fazer um gol de todas as formas. Foi bem, foi dentro daquilo que nós queríamos. Bom, aí estão as considerações do técnico Luiz Carlos Martins, o São Caetano, então líder absoluto do grupo dele na Copa Paulista. E também a gente teve nesse fim de semana a rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão, né? A quinta rodada da segunda fase. Mauaense empatou com o Bandeirante por 1-1, enquanto o CAD empatou com a Santa Cruzense por 1-1. Os resultados classificaram a Locomotiva para a terceira fase da competição e eliminou o time de Diadema. Angelão, infelizmente os dois não seguem, mas para um pelo menos deu. Para um pelo menos deu, e Jorge Mauá de novo balançando a rede, né? É um iluminado, né? Tem feito gol direto. O Mauaense, ele mereceu essa classificação, ele decidiu contra o CAD aqui no clássico regional, né? As duas vitórias contra o CAD colocaram o Mauaense já na terceira fase. O Santa Cruzense disparou, não tinha como buscar, né? E agora é definir mesmo agora quem são os adversários, saber quais serão os adversários, né? Vai cumprir tabela na última rodada, né? Assim como o Bandeirante de Birigui, o CAD também, o Mauaense também e o Santa Cruzense. Só para cumprir tabela, não tem mais o que mudar na classificação e saber quem vai pegar na próxima fase.
Acho que pena que não deram os dois estarem lá, mas já valeu pelo Mauense ter passado. Com certeza, o grande ABC espera muito esse acesso do Mauense para ter time em todas as divisões do Campeonato Paulista, né? Ia ser muito bacana a gente ter um representante na Série A3 e vamos torcer então para o Mauense conseguir continuar ganhando espaço e galgar uma vaguinha aí na Série A3, tá certo? E vamos encerrar o programa de hoje falando do Circuito Popular de Corrida de Rua, né, do Grande ABC, que passou por Diadema neste domingo, com vitórias do Éder Domingues, né, o grande papatudo deste Circuito 2016, e da Lucemar Silva, que venceu a corrida e herdou aí a vaga da Maria Cristina, que passou mal, teve aí um probleminha de saúde no 9º quilômetro da prova, passou mal, acabou perdendo aí a competição. A Lucemar herdou aí a primeira posição e cravou o nome dela no lugar mais alto do pódio. E uma corrida, estive lá, uma corrida muito frio, um chuvisco bem chato, mas uma corrida como vocês puderam ver na imagem aí, o pessoal muito animado e tudo mais, e já estão abertas as inscrições para a próxima, né, Fattori? A etapa de São Bernardo aí, que teve uma mudança de data, foi para o dia 25 de setembro, inicialmente marcada para o dia 11, foi para o dia 25 de setembro, às 7 horas da manhã, a pedido da Prefeitura de São Bernardo. Quais são os caminhos para quem quiser se inscrever, Fattori? São 3 opções, né? Acho que no site do Diário tem todas as informações, inclusive o pessoal que tem procurado pelas redes sociais, a classificação, os tempos, né? Pelo site do Diário tem um hot site com as informações, que é o dgbc.com.br. Lá, rodando a página para baixo, tem hot site circuito. E para se inscrever, 2 canais diretos, que a gente já cita há algum tempo aqui, né? O parreiraschip.com.br e o ativo.com, que são 2 parceiros do Diário. E a corrida de Diadema, a gente avisou no jornal que teria subidas íngremes e o pessoal gostou muito. Nas redes sociais a gente acompanha os comentários, o pessoal disse que foi um dos melhores circuitos. Justamente aqueles que estão bem preparados gostam de desafios, né? Foi realmente bem desafiador e eu não sei quem gostou tanto assim, porque foi bem complicado. Mas enfim, foi bem bacana, tirando a garoa, foi um trajeto bem legal, um percurso bem bacana. Inclusive todas as imagens, os campeões, entrevistas e tudo mais se acompanha no programa Informa do DGBC TV, tá certo? Bom, destaques finais desse Diário Esportivo, Angelão? Volto a falar da Olimpíada, uma pena que acabou, saudade de ver com os jogos, mas agora vem as eleições aí, vamos torcer para esses políticos aí, quem for eleito, que olhe mais para o esporte brasileiro, para quem toca em 2020 o Brasil possa fazer bonito. Não que não tenha feito agora, mas que possa alcançar muito mais medalhas, possa ocupar um papel que eu acho que o Brasil tem nesse mundo esportivo aí. O Brasil é uma potência em muitas coisas, tem que ser na área esportiva também, não só no futebol, no vôlei, tem que ser na maioria dos esportes. Já se mostrou o quê? Se acontecer um investimento, se houver um investimento, o brasileiro consegue trazer medalha, consegue bom desempenho. E é o caso de Isaquias na canoagem e muitos outros que conseguiram, o próprio Maicon Siqueira, né, que a gente estava falando, do Taekwondo. Então, se houver um investimento ali, as pessoas, os empresários, o poder público, se acreditarem mais nesse pessoal, o Brasil vai conseguir galgar muitos outros postos aí, que é o que a gente merece, eu acho. Destaque final, Fattori? E o brasileiro que gosta de ver medalha na Paralimpíada, agora que começa em setembro, pode ter certeza que o Brasil aí sim é uma potência mundial. O Brasil sempre esteve entre os primeiros do quadro de medalhas, agora vamos curtir. A Paralimpíadas também, né? Começa agora em setembro, no Rio de Janeiro. Aliás, tem muita gente, acho que manifestando interesse depois da Olimpíada. Muita gente que se arrependeu de não ter ido na Olimpíada, eu acho que vai participar da Paralimpíada, que é uma forma de vivenciar tudo isso que a gente falou aqui, né? E na Paralimpíada do Brasil, sim, é uma potência, tem investimento. Esperamos que nossos atletas consigam fazer aquilo que na Olimpíada alguns não fizeram, que é comprovar o favoritismo. Se fizer, o Brasil tem chance ali de brigar pelas primeiras posições do quadro de medalhas. Se não me falha a memória, o Brasil é atual campeão pan-americano, né, nos Jogos de Toronto no passado, então sem dúvida entra aí como uma das favoritas ao top 5, pelo menos no quadro de medalha. E falando a respeito ainda do Parapan, a gente vê ingressos a partir de R$10, então acho que isso estimula muito a participação do torcedor brasileiro. Então quem puder, vá ao Rio de Janeiro, acompanhe, dê uma força aos atletas. Com certeza ali são milhares de lições de vidas de mais de 180 países, enfim, acho que vale muito a pena, fica a nossa dica. E também um destaque final da minha parte, falando a respeito do Diário Esportivo, a gente está aqui no nosso
último programa dessa temporada, dessa primeira temporada, podemos dizer assim. A gente vai ter aí um hiato até outubro, porque vão acontecer as sabatinas aqui no Deixa ABC TV, em parceria com a equipe de política. A maioria dos prefeitos aqui das 7 cidades vão ser recebidos aqui pelo pessoal do DGABC para passar por sabatinas. Enfim, você acompanha tudo nas próximas semanas no site do Diário, nas redes sociais, enfim, algo que vai ficar com certeza também para a história do Grande ABC. Acompanhe com as equipes de política e do DGABC TV, tá certo? Bom, desejo uma boa semana a todos. Hoje um programa um pouco mais comprido, mas sem dúvida merecedor, com balanço olímpico, Campeonato Brasileiro, Copa Paulista, segundona e circuito. E nessa semana, né, a gente tem rodado a Copa do Brasil, então bastante esporte. O esporte continua fazendo parte da vida do brasileiro, e que não esperem até os Jogos de Tóquio para que sejam novamente inflamados pelo esporte, que pratiquem, que assistam e que continuem aí com o esporte realmente vivo na vida de cada um, tá certo? Uma boa semana, um abraço, até mais.